Bom dia a todas e todos. Bem-vindos à sexta aula de Geometria Algébrica 2. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre esquemas projetivos. Nosso objetivo é definir esquemas projetivos, em particular o espaço projetivo Pn sobre qualquer anel A. Então, da mesma forma como a gente definiu os esquemas afins e os vimos como generalizações das variedades afins, satisfazendo muitas das suas propriedades, nós vamos definir esquemas projetivos como análogos às variedades projetivas. E vamos ver que os esquemas projetivos e morfismos projetivos satisfazem propriedades análogas àquelas das variedades projetivas. Por exemplo, vamos relembrar de Geometria Algébrica 1, uma propriedade importante das variedades projetivas. Se eu tenho uma variedade projetiva x e uma curva não singular pontuada, um ponto P, sempre que eu tiver um morfismo f de C menos esse ponto para x, esse morfismo se levanta de forma única ao fecho projetivo C. Então, existe um único morfismo f barra da curva C para x, que faz o diagrama como está. Então, a primeira construção de esquemas projetivos é via colagem de esquemas afins. Então, as variedades projetivas podem ser cobertas por cartas afins. Então, essa é a primeira construção. A gente vai começar com esquemas afins e usar a construção de colagem que a gente discutiu na última aula para construir os esquemas projetivos. Então, por exemplo, vamos construir o esquema projetivo P1 sobre um anel. Então, a gente começa com duas cópias da reta afim A1 sobre A, que eu estou chamando de X1 e X2. Então, estou denotando o anel de coordenadas desses abertos afins por AT e AS, anéis de polinômios. E a gente vai olhar para abertos de x1 e x2, abertos específicos. Então, em x1, a gente vai olhar para o complementar do fechado gerado pelo ideal primo T. Esse aberto ele é isomorfo ao espectro do anel localizado A em T. E o 2 vai ser um complementar em x2 do fechado definido pelo ideal gerado por S. Então, novamente, ele é isomorfo ao esquema afim, spec de A localizado em S. Então, agora o que a gente vai fazer é colar esses dois abertos usando um isomorfismo que corresponde ao isomorfismo entre os seus anéis de funções regulares. Então, a gente leva S em 1 sobre T. Então, essa colagem é análoga às duas cartas usuais de P1 que a gente vê em Geometria Algébrica 1. Ok, então, isso é uma construção da reta projetiva P1 e, em particular, ela tem uma estrutura de A-esquema. Eu deixo como exercício vocês verificarem que, de forma análoga, a gente pode definir o espaço projetivo Pn sobre A como sendo por colagem de A esquemas afins isomorfos ao espaço afim sobre A. Aqui tem um pequeno erro, né? Aqui a gente tem que tomar de I igual a 0 até N. São N mais uma cartas. Agora eu queria fazer uma observação, né, que quando a gente fez essa construção, quando a gente tomou essa colagem, a gente teve que fixar uma identificação entre os abertos, o 1 e o 2. E a gente escolheu o isomorfismo entre esses abertos, que corresponde à colagem usual para a variedade projetiva P1. Mas a gente poderia, né, ou por engano ou por malícia, ter
ter construído essa colagem usando uma outra identificação, né? Por exemplo, a gente poderia identificar os anéis de coordenadas de o 1 e o 2 levando S em T. Então, nesse caso, a gente novamente obteria um A-esquema por colagem, só que agora esse novo A-esquema X, ele não é a reta projetiva P1 sobre A. Então, esse é um exemplo do que a gente chama de um esquema não separado. O X pode ser escrito como união de dois abertos X1 e X2, os esquemas afins isomorfos A1, mas agora ele tem, isso é o que a gente chama de uma reta com um ponto duplo. Então, esse é o exemplo de um esquema não separado. Então, vamos formalizar, né, essa noção, a gente vai discutir a noção de separabilidade para esquemas mais para frente, mas, por enquanto, deixa eu discutir por quê, né, o que tem de patológico nesse exemplo. Então, por simplicidade, a gente vai supor que o anel de base é um corpo K, e a gente novamente vai considerar um anel de valorização discreta R, que é dado pelas séries formais, uma variável x sobre k. Então, como a gente já usou esse anel na aula passada, ele é o completamento do anel local da reta 1 no ponto P, correspondente ao ideal primo gerado por x. E o seu corpo quociente é o corpo das séries de Laurent na variável x. Então, agora a gente vai olhar, como a gente fez outra vez, para o esquema T, o esquema afim T, que é definido como spec de R. Esse esquema ele possui dois pontos, um ponto fechado correspondente ao ideal gerado por x e um ponto genérico correspondente ao ideal zero. A inclusão de R no seu corpo quociente induz um morfismo de esquemas de spec de K para spec de R, que leva o único ponto zero no ponto genérico. Ok, então agora a gente observa o seguinte, que vamos olhar para o ponto genérico de X, isso pode ser visto ou como ponto genérico de qualquer aberto não vazio. Então, a gente pode vê-lo como o ponto genérico do esquema afim X1 ou X2. E a gente vê que o corpo residual desse ponto genérico ele é isomorfo ao corpo de frações em uma variável. Então, a gente considera a inclusão natural do corpo de frações K de X no corpo de séries de Laurent em X, e essa inclusão vai induzir um morfismo de esquemas entre spec de K e X, que leva um único ponto de spec de K no ponto genérico de X. E agora a gente observa que a gente tem dois morfismos diferentes, F1 e F2, de spec do anel de valorização discreta, R, desculpa, aqui seria spec R, para X, que faz esse diagrama como está. Então, o F1 ele é um morfismo de esquemas de spec R para X, que se fatora por X1, dado pela inclusão natural, a inclusão do anel de polinômios em T na série de potências em X, que leva T a X, e analogamente a gente define o F2 de spec R para X2. Então, isso é o que a gente chama de uma condição de não separabilidade. A gente tem esses dois morfismos F1, né, que seriam o limite dos pontos no aberto o 1 ou o 2, limite quando, né, de uma sequência desses pontos. Ok, quer dizer, essa é a formalização, né, da noção de limite. A ideia é que a gente teria dois limites possíveis para a mesma sequência. Ok. Então, agora, vamos olhar para a segunda construção, a construção
do esquema PROGE. E, relembrando de geometria algébrica 1, quando a gente tem um corpo K algebricamente fechado, a versão homogênea do teorema dos zeros de Hilbert, ela nos dá uma bijeção entre os pontos do espaço projetivo Pn e os ideais maximais homogêneos no anel graduado de polinômios em n+1 variáveis sobre K, tais que esse ideal maximal P não contém o ideal gerado por x0 até xn. Então, a gente vai construir agora o PROGE de um anel graduado qualquer. Né? Quando esse S for o anel de coordenadas homogêneas de uma variedade projetiva, o esquema que a gente vai construir vai corresponder, vai ser uma generalização dessa variedade projetiva. Então, deixa eu relembrar algumas propriedades de anéis graduados. Então, primeiramente, dizer que um anel é graduado quer dizer que ele admite uma decomposição por soma direta para D maior ou igual a 0 de grupos abelianos SD, de forma que esses os elementos de SD são ditos homogêneos de grau D, e se eu multiplico um elemento homogêneo de grau D por um elemento homogêneo de grau E, eu obtenho um elemento homogêneo de grau D vezes E. Um ideal é dito homogêneo quando ele é gerado por elementos homogêneos. E isso é equivalente a dizer que ele também se escreve como soma direta em D maior ou igual a 0 da interseção do ideal com a parte homogênea SD. Então, um exemplo importante é o exemplo que a gente chama de conjunto dos elementos de grau positivo, né? Então, isso é a soma direta de todos os elementos das parcelas de grau D para D maior do que 0. Então, esse é o que a gente chama de ideal irrelevante, que é análogo ao ideal gerado por x0 até xn, que a gente viu no slide anterior. E agora, então, a gente vai definir um S0 esquema PROGE-S, tal que, quando o S é o quociente do anel de polinômios por um ideal I homogêneo, o esquema PROGE-S vai corresponder à variedade projetiva definida por esse ideal em Pn. Ok, então, como conjunto, o esquema PROGE, o conjunto PROGE, é o conjunto dos ideais primos homogêneos que não contém o ideal irrelevante S+. Esse conjunto é munido com uma topologia, a topologia de Zariski, que é aquela definida de forma que os fechados sejam os conjuntos da forma VA, A sendo um ideal homogêneo. Então, V de A é o conjunto dos ideais primos homogêneos P de S, que contém o ideal homogêneo dado A. E agora, então, como exercício, eu deixo para vocês verificarem que isso define de fato uma topologia e que os abertos principais formam uma base para essa topologia. Então, os abertos principais são os abertos definidos da seguinte forma: para cada elemento homogêneo de grau positivo, eu defino XF ou D mais F, essas duas notações são usuais, como sendo o complementar do fechado definido pelo ideal gerado por F. Então, deixo como exercício também vocês verificarem que esses abertos principais formam uma base. E agora, como esquema, a gente vai definir uma estrutura de esquema afim em cada aberto principal, e a estrutura de esquema do PROGE-S vai ser obtida por colagem desses abertos afins. Então, vamos ver como a gente faz isso? Então, para cada, a gente vai fazer essa construção primeiro para cada aberto principal. Então, eu tomo um elemento homogêneo de grau D maior do que 0, e a gente vai agora construir um anel S, que a gente chama de
de SF, entre parênteses, que da seguinte forma. Então, primeiro a gente considera o ideal localizado SF. Então, a gente inverte todas as potências de F. Então, esse anel localizado SF é um anel graduado, né? Então, ele pode ser... então, os elementos de grau M são da forma x sobre F elevado a N, onde x é um elemento homogêneo de grau M mais N vezes D, então, de forma que essa fração ela tenha grau exatamente M. E a gente define um anel SF, né, SF em parênteses, como sendo os elementos de grau zero desse anel localizado. Então, esse anel SF vai ser aquele que a gente vai usar para dar uma estrutura de esquema aos abertos principais. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que... Eu deixo como exercício vocês mostrarem que existe um homeomorfismo, né, entre os espaços topológicos XF, então esse é o XF, é o aberto principal de Proge, né, com a topologia induzida que a gente, de Zariski, que a gente viu no slide anterior. E à direita eu estou pensando no spec do SF, desse anel que a gente construiu, como um esquema afim. Então, como espaço topológico, a gente tem um homeomorfismo entre esses dois espaços. Então, esse homeomorfismo, isso é um exercício vocês verificarem. Em uma direção, ele é dado da seguinte forma, dado um ideal primo P em S homogêneo, que não contenha o elemento F, o elemento homogêneo F, a gente vai associar a interseção. A gente primeiro toma o ideal do anel localizado SF gerado por P e depois olha para os elementos de grau zero nesse ideal. Então, é um exercício verificarem que isso é um ideal primo, de fato, de SF. E na direção contrária, dado um ideal primo Q de SF, SF entre parênteses, a gente vai associar um ideal primo homogêneo que é dado da seguinte forma, né? Então, os elementos de grau E desse ideal primo vão ser os elementos de grau E, né, que satisfazem essa condição. X elevado a D sobre FE pertence a Q. Né? Então, é um exercício verificar que, de fato, essas aplicações são contínuas e são inversas uma da outra. Então, deixado esse exercício, o que a gente faz, então, é dar uma estrutura de esquema afim a esse aberto principal XF via esse homeomorfismo. Então, a gente pode fazer isso em cada aberto afim, e agora o que a gente tem que fazer é verificar que essas estruturas são compatíveis nas interseções de abertos principais. Então, aqui eu tenho dois abertos principais, XF e XG. A interseção é exatamente o aberto principal XFG, né? Então, esse é um exercício simples de vocês verificarem. Então, para a gente verificar que essas estruturas são compatíveis na interseção, basta a gente verificar que a estrutura que a gente dá ao aberto principal em azul, XFG, é compatível com a estrutura que a gente dá ao aberto principal XF, né, quando a gente olha para XFG como um aberto de XF. Então, o que a gente tem que entender é essa inclusão do spec de SFG, localizado em FG, elementos de grau zero dessa localização, e o spec de SF, elementos de grau zero na localização de S em F. Então, eu vou denotar por I essa inclusão, essa inclusão natural, né, induzida pelas cartas, e a gente vai entender o que é essa inclusão. Então, o que a gente observa é que esse mapa de esquemas afins, ele é induzido
pelo homomorfismo natural de SF em SFG, que é dado por essa fórmula. Então, aqui, o que a gente tem que verificar é que agora, vendo dessa forma, a gente consegue realizar esse anel na contraimagem, no domínio, como sendo uma localização de SF. E, de fato, isso é uma conta que eu deixo vocês fazerem, né? Então, aqui a gente precisa de algumas manipulações algébricas. Eu deixo como exercício vocês verificarem, né, que o anel dos elementos de grau zero na localização de S em FG coincide com os elementos, com o anel localizado SF, né, os elementos de grau zero, o anel dos elementos de grau zero nessa localização, localizado nesse elemento G sobre A sobre F elevado a B, né, onde A e B são definidos da forma descrita abaixo. Né? O grau de F vai ser C vezes A, o grau de G vai ser C vezes B, para alguns inteiros positivos A, B e C, de forma que A e B são coprimos. Né? Então, fica um exercício vocês fazerem essa verificação. E uma vez que a gente tenha isso, então, o que a gente observa é que a inclusão do aberto pequeno em azul para SPEC de SF, a imagem é exatamente um aberto principal, definida por esse elemento, G na A sobre F na B. Né? Então, isso aqui é uma verificação e isso mostra, então, que essas estruturas são compatíveis nas interseções de abertos afins. Portanto, a gente pode definir uma estrutura de esquema em PROGS. Então, a gente tem uma estrutura, na verdade, de S-esquema. Né? Então, o morfismo de PROG-S para SPEC de S0 é esse morfismo natural que está descrito aí a nível de conjuntos. Né? Isso é induzido pelo morfismo em cada aberto principal. E quando... se a gente quiser olhar para descrever o talo do feixe estrutural de PROGS no ponto P, eu deixo também como exercício vocês verificarem que isso que a gente chama do anel localizado S homogêneo P, né, que é definido usando esse sistema multiplicativo TP, que é dado pelos elementos, a união de todos os elementos homogêneos menos aqueles que estão contidos em P. Ok, então agora, né, a gente pode definir esquema projetivo. A gente vai colocar algumas condições sobre o anel graduado para que o esquema PROG satisfaça as propriedades naturais que a gente vai querer. Né? Então, a gente vai supor que o S é gerado por S1 como S0 álgebra, e que o S1 é finitamente gerado como S0 álgebra. Então, o que isso quer dizer é que eu posso escrever S1, né, qualquer elemento homogêneo de S1 vai ser combinação linear de elementos de grau 1 TI, de I igual a 1 até igual a 0 até algum N, e o S pode ser visto como quociente do anel de polinômios nas variáveis T0 até Tn, coeficientes em S0, módulo algum ideal homogêneo. Então, nessas condições, a gente diz que PROG-S é um esquema projetivo sobre SPEC de S0. Quando o S é simplesmente o anel de polinômios em N mais uma variável sobre a gente denota o PROG-S como sendo o espaço projetivo Pn sobre o anel A. Né? Então, nesse caso, ele vai ser escrito ele pode ser coberto por N mais 1 abertos principais X de TI, cada um isomorfo a um espaço afim a N sobre A. Ok, então, para finalizar, eu gostaria de discutir uma construção importante, né, que vai nos dar morfismos, ou de forma mais geral, aplicações racionais entre esquemas projetivos. Então, vamos supor aqui então a gente vai começar
com um homomorfismo graduado de anéis graduados, né? Então, φ de S em D, e dizer que um homomorfismo de anéis graduados é graduado quer dizer que a imagem de um elemento de grau D em S vai ser um elemento de grau D em T. Então, nessas condições, a gente vai querer construir um morfismo associado, não necessariamente de proj T para proj S, mas de um aberto em proj T para proj S. Então, esse aberto vai ser o aberto U, que consiste de todos os elementos P em T, né, os ideais primos homogêneos P de T. Então, aqui eu deveria colocar, desculpa, tem um erro aí, né? P, na verdade, está em proj T. Então, são os primos que não contêm a imagem do ideal irrelevante S+. Né? Então, eu deixo como exercício, é um exercício quase trivial, vocês verificarem que esse conjunto U é, de fato, um aberto de proj T. E agora é possível construir um morfismo de esquemas F de U em proj S, que leva a um ideal primo homogêneo Q na sua imagem inversa por φ. Então, aquela condição que a gente pediu, que o φ do ideal irrelevante de S não esteja contido em P, ela nos garante que o ideal irrelevante de T não está contido em φ a menos 1 de Q. Então, essa construção, ela, na verdade, recupera várias aplicações racionais e morfismos que a gente viu em Geometria Algébrica 1. Eu vou dar 2 exemplos disso, né? Então, o primeiro exemplo é um exemplo que a gente considera a inclusão de um anel de polinômios com m mais 1 variáveis coeficientes em Q, no anel de polinômios em n variáveis com coeficientes em K, onde n é um inteiro positivo maior do que m. Então, nesse caso, o aberto U, que a gente definiu acima, ele vai ser exatamente o complementar do fechado definido pelo ideal gerado por x0 até xm. Então, a gente tem um morfismo F desse complementar em PM, e eu deixo como exercício vocês contemplarem essa construção e verificarem que esse morfismo corresponde exatamente à projeção linear de um espaço projetivo Pn por um subespaço linear projetivo. Ok, então esse é o primeiro exemplo. E como segundo exemplo, eu gostaria de revisitar o mergulho de Veronese que a gente estudou em Geometria Algébrica 1. Então, deixa eu relembrar que o mergulho de Veronese de grau D, que vai de Pn até M grande, né, onde N grande é definido dessa forma, né, o N mais D escolhe D menos 1. Então, esse número N grande, ele é exatamente o número de monômios de grau D nas N mais 1 variáveis x0 até xn. E o mergulho de Veronese, ele leva um ponto com coordenadas projetivas x0 até xn no ponto cujas coordenadas projetivas são dadas exatamente por esses monômios de grau D, né, ordenados de alguma forma fixa. Então, como que a gente vai recuperar esse mergulho de Veronese usando um homomorfismo graduado de anéis graduados? Então, a primeira tentativa natural, né, que a gente teria, que seria olhar para essa descrição em coordenadas do mergulho de Veronese para construir um homomorfismo de anéis. Então, a gente tomaria um homomorfismo φ, que vai do anel de polinômios em n grande mais 1 variáveis yi, no anel de polinômios em n mais 1 variáveis xi, que leva yi no monômio de grau D, mi. Então, o problema é que esse homomorfismo ele não é um homomorfismo graduado se D for maior do que 1. Então, a gente vai ter que fazer uma modificação
nessa construção para, de fato, recuperar o mergulho de Veronese. Então, deixa eu definir um conceito que vai ser importante. Dado um anel graduado S, eu vou definir o S, a potência D, como sendo um anel graduado cujos elementos de grau E são exatamente os elementos de grau D mais E de S. Então, agora sim, a φ definida agora do anel de polinômios em YI, agora para o anel de polinômios em XI, a potência D, aquele mesmo homomorfismo que a gente definiu, que leva a YI e MI, agora sim é um homomorfismo graduado entre anéis graduados. E isso vai induzir, portanto, um morfismo. Nesse caso, aquele aberto U, eu deixo como exercício vocês verificarem que é todo o anel graduado KX-AD. Então, a gente tem um morfismo de proge dessa potência D, de anéis de polinômios em XI, para o espaço projetivo Pn grande sobre K. Então, agora, o que falta verificar para que a gente, de fato, recupere o mergulho de Veronese é que, na verdade, o proge desse anel graduado à potência D, ele é isomorfo ao proge do anel de polinômios original, que é exatamente o nosso Pn. Então, com isso, a gente termina a aula 6. E na próxima aula, aula 7, a gente vai estudar algumas propriedades especiais de morfismos de esquemas.